Olá pessoal, eu sou a professora Indianara e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na área de materiais, as falhas ou rupturas em metais. Entender como ocorrem esses fenômenos é fundamental para evitar acidentes, perdas financeiras e garantir a segurança das estruturas metálicas. Então, nessa aula, vamos abordar os tipos de fratura, a influência da temperatura, o fenômeno da fluência e também a fadiga dos materiais. Vamos começar? Conceitos fundamentais de falhas. Então, primeiro vamos entender o que é uma falha. Uma falha é basicamente a quebra de um componente enquanto está em uso, que pode causar risco às pessoas, parar máquinas e gerar prejuízos. As causas mais comuns de falhas são a seleção incorreta de materiais, problemas no processamento do componente, projetos mal elaborados e o uso inadequado. Além disso, fatores como temperatura de operação e a forma como a carga é aplicada influenciam muito no tipo de falha que pode ocorrer. Aqui no próximo slide, a gente fala sobre fratura dos materiais. Então, a fratura ela é a separação de um corpo em duas partes, né? Ou mais partes, quando ela é submetida a uma solicitação mecânica. Então, essa solicitação ela pode ser por tração, compressão, torção, flexão, pelo um carregamento transversal ou por uma combinação desses esforços. Normalmente, as fraturas elas acontecem em temperaturas abaixo do ponto de fusão do material. E o carregamento ele é considerado estático, ou seja, constante. Aqui no próximo slide, vamos falar sobre fratura dúctil. O material ele se deforma plasticamente antes de se quebrar. É o que acontece, por exemplo, com metais da estrutura CFC, como o alumínio. Então, as características para ocorrer a fratura dúctil, ela ocorre por escorregamento de planos cristalográficos preferenciais, tem uma aparência fosca e fibrosa, tem uma condição mecânica de tensão de cisalhamento e ela é mais comum em materiais dúcteis. O estado, fatores que influenciam, né? O estado de torção, de tensão, percurso e velocidade de deformação, pureza do material, encruamento prévio e temperatura. Já na fratura frágil, primeiro ocorre uma estricção, ela não ocorre deformação plástica considerável antes da fratura, a propagação de trincas é rápida, não ocorre estricção, há uma separação, ocorre a 90 graus em relação à carga, tem um aspecto brilhante granular, a condição mecânica é através da tensão trativa. E há dois tipos de fratura frágil. A fratura transgranular, que ocorre por clivagem, onde tem a separação das ligações atômicas em planos específicos, e a fratura passa através do grão. A intergranular, que ocorre por separação de contornos de grão, onde a fratura se dá no contorno do grão. Aqui no próximo slide, vamos ver a temperatura de transição. Na temperatura de transição, um ponto muito importante é a temperatura de transição da fase dúctil para frágil, principalmente para metais em estrutura CCC ou HC. Esses materiais podem se comportar de forma dúctil ou frágil, dependendo da temperatura. Então, quanto mais baixa, maior a tendência de fratura frágil. Elementos de liga e o tamanho de grão vão influenciar nessa temperatura de transição. Então, por isso é fundamental escolher o material certo para peças que operam em baixas temperaturas para evitar fraturas inesperadas. Aqui na fluência ou creep, é um fenômeno onde o material sofre deformação permanente ao longo do tempo, mesmo quando ele é submetido a uma carga constante. Então, a fluência ela ocorre em temperaturas elevadas, pode limitar a vida útil de componentes. Fatores como temperatura de trabalho e módulo de elasticidade, o tamanho de grão tem influência direta na resistência da fluência. E como ocorre o ensaio de fluência? Então, para analisar a fluência é feito um ensaio específico, onde uma carga uniaxial constante ela é aplicada em uma amostra, mantida em uma temperatura também constante. O comportamento da fluência ele vai ser dividido em 3 estágios. Primeiro, a taxa de fluência diminui ao longo do tempo devido ao encruamento. Segundo, a taxa se torna constante, equilibrando o encruamento e a recuperação. E terceiro, a taxa ela vai acelerar até a ruptura.
geralmente por separação dos contornos de grão. Aqui vamos falar sobre fadiga. O que é a fadiga, né? É um fenômeno muito importante e ela ocorre em componentes que sofrem carregamentos cíclicos, ou seja, vão ser movimentos repetitivos. Então, mesmo que a tensão aplicada não ultrapasse o limite admissível em carregamento estático, a repetição ela faz surgir trincas, e trincas que são superficiais, né, que se propagam até ocorrer a fratura. Ela é uma falha que ocorre de forma rápida e catastrófica, com aparência parecida com uma fratura frágil. E nós temos dois tipos principais: a fadiga de baixo ciclo, onde eu vou ter altas tensões e poucos ciclos, e uma fadiga de alto ciclo, com baixas tensões e muitos ciclos. Em seguida, vamos falar sobre a curva SN e resistência de fadiga, né? Então, para entender o comportamento dessa curva, comportamento da fadiga, usamos essa curva SN, onde S vai ser a tensão aplicada e N o número de ciclos até ocorrer a falha. Então, quanto menor a tensão, maior vai ser o número de ciclos que o material vai suportar. Existe o chamado limite de fadiga, que é a tensão abaixo da qual o material não se rompe por fadiga. Então, para metais ferrosos, essa curva se estabiliza em um valor horizontal, após certo número de ciclos. Já para metais não ferrosos, como alumínio ou cobre, a curva ela continua caindo. Ensaios de fadiga podem chegar até 500 milhões de ciclos para garantir a segurança em condições rigorosas. Esse conteúdo e outros da disciplina você encontra no PDF do material. Até a próxima.